Olá, está no ar a 5ª edição do Ocupação, o programa que recebe jovens de todo o país para discutir com parlamentares temas que estão na atualidade do Brasil. Hoje nós temos 69 estudantes aqui com a gente. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E todos vocês que estão aqui e também quem está em casa vão poder fazer perguntas para os parlamentares sobre intolerância religiosa. A gente já vai explicar como é que vocês podem fazer isso. E quem está aqui são os deputados Vadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, e Irmão Lázaro, do PSC da Bahia. Obrigada, parlamentares, pela presença dos senhores. Bom, nós vamos mostrar agora uma reportagem sobre os 4 dias até agora, e amanhã tem mais, da presença desses jovens aqui em Brasília. Todos eles vieram para participar do estágio visita. Durante esses dias, eles tiveram aulas sobre o processo legislativo, visitaram a Câmara, acompanharam votações e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Meu nome é Sibeli, sou de Ribeirão Preto, estudante de Relações Internacionais. Me inscrevi no programa porque eu pretendo aprender um pouco mais sobre as legislações, a tomada de decisões da Câmara dos Deputados. Meu nome é Sérgio Felipe, eu sou de São Luís do Maranhão e eu vim para o estágio de visita para aprender mais sobre o processo legislativo, porque eu acho que é o dever de todo cidadão. Amanda Freire Rocha de Souza, sou de Fortaleza. Carlos Facundo Ferreira Filho, eu também sou de Fortaleza. Nós, como estudantes de Direito, a gente estuda tudo isso e aqui a gente espera pôr em prática o que a gente já viu. Venham para construir a imagem de vocês com relação à Câmara dos Deputados, com relação aos servidores que estão aqui, com relação aos parlamentares. Se integrem à agenda do parlamentar. Eu sou de uma geração onde você tinha moral e cívica nas escolas. E é interessantíssimo, acabou a ditadura e eles retiraram esse conceito de cidadania, esse conceito de governo. Isso aqui são estudantes do estágio de visita que estão passando uma semana aqui na Câmara e a gente faz questão de ter essa interatividade junto com o deputado. Olha, por mais que se critique o Congresso Nacional, a vida de todos nós passa por aqui. A iniciativa da Casa, no estágio de visita, é muito bem-vindo. Esses encontros muitas vezes são mais ricos do que as nossas reuniões de comissões e a atenção da garotada em relação ao que se fala aqui é muito maior daquela que a gente vê no plenário. Bom, parabéns para vocês, né? E amanhã eles continuam no último dia do programa. E se você que está em casa também tiver interesse, na internet você acha todas as informações sobre a ocupação e também sobre o estágio de visita. O endereço é www.câmara.leg.br/ocupação, sem o C cedilha e o acento. Mas vamos ouvir um pouquinho mais sobre a experiência deles? Bom, vamos lá. Sérgio, né, que participou também, já falou um pouquinho na reportagem, mas eu queria que você me dissesse se alguma coisa te chamou muita atenção, assim, fora do que você esperava. Espera o microfone. Vamos lá. Não, achei muito importante as aulas e eu achei, como é que eu posso dizer, de curioso a diversidade de cursos que veio acompanhar, porque eu imaginei que a supremacia seria de direito, mas eu não imaginei tamanha diversidade. Tem gente até da área de exatas, da área médica. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor. Ou seja, a diferença de pessoas, de universitários procurando informação sobre o Congresso, isso te chamou a atenção? Sim. Maravilha, obrigada, Sérgio. Aqui na frente, quem é que quer falar? Pedro. Esqueci de perguntar para o Sérgio também qual era o estado e o curso dele. Desculpa, Pedro. Eu sou de São Luís, Maranhão, e eu curso Direito. É por isso que te estranhou, né? Você, Pedro, também, estado, curso e o que te chamou mais atenção? Eu sou de Pernambuco, faço Direito. E, assim,
Eu só tenho tudo surreal aqui, tudo muito diferente do que a mídia passa para a gente, sabe? E o que me chamou mais a atenção, assim, é a intensidade do trabalho dos parlamentares, assim, sabe? Eles, assim, todo mundo aqui em Brasília trabalha muito e muito diferente do que é passado na mídia, sabe? Foi isso que me deixou mais perplexo. E a atenção também que os deputados dão ao programa, eu acho que deveria ser até muito mais divulgado e muito mais, até ampliado esse estágio. É perfeito. A gente está tentando aqui, né? Então, obrigada, Pedro. Bom, eu queria saber também a opinião dos parlamentares sobre o estágio de visita. Deputado Wadson, na opinião do senhor, qual a importância, assim, o Pedro ressaltou esses pontos até dele com a atenção que é dada pelos parlamentares. Qual a importância para o senhor desse programa? Olha, em primeiro lugar, parabenizar por esse programa, um programa fantástico, né, que ajuda também a mostrar mais o que é a Câmara dos Deputados. Também queria saudar todos vocês que participaram essa semana, acho que de uma experiência riquíssima, né, que é conhecer o funcionamento do Legislativo Nacional, né, do nosso país, que é a Câmara dos Deputados, que junto com o Senado forma o Congresso Nacional. E eu acho que esse momento é muito oportuno, porque é um momento em que a sociedade brasileira ela quer participar mais da política, né? E como vocês estão dizendo, nem tudo que a gente vê é o que realmente é, né? Ou seja, entre a aparência e a essência das coisas tem uma diferença muito grande. E isso também remonta a um outro debate, que eu acho que a TV Câmara faz muito bem, que é a necessidade de transformar, democratizar mais os meios de comunicação no Brasil, né? Para a gente ter uma informação de melhor qualidade, mais isenta, né? Que ajude na formação cidadã dos brasileiros. Então, assim, eu acho que esse estágio, ele é assim, fantástico, com certeza vai marcar muito a formação de vocês também, enquanto homens e mulheres, e eu fico muito feliz de poder participar um pedaço, né, dessa semana que eu acho que vai ser inesquecível para cada um de vocês. Obrigada, deputado Wadson. Deputado Irmão Lázaro, para o senhor ajuda também, como disse o deputado Wadson, nessa aproximação, principalmente quando o jovem demonstra por pesquisas um distanciamento, um descolamento da vida política? Eu acho que sim, concordo com o deputado. E principalmente porque isso estimula no jovem o desejo de participar da política, realmente, de entrar na política. Hoje nós vivemos um momento onde a imagem do político está desgastada. Então, um programa como esse traz sangue novo para essa casa, traz pessoas com ideais diferentes, motiva o jovem a entender que não adianta só não gostar da política, que é necessário participar e tentar dar uma contribuição positiva. Obrigada, deputado. Bom, e até agora a gente estava falando sobre o estágio visita, que é promovido pela 2ª Secretaria aqui da Câmara dos Deputados. Agora, esse nosso programa, o Ocupação, é um dos momentos desse intercâmbio que foi criado esse ano, o Ocupação, onde os jovens podem discutir os temas que estão sendo debatidos aqui no Congresso e pela sociedade, com 2 parlamentares convidados todo mês. O tema de hoje, como eu já falei, é intolerância religiosa. E lembrando que quem está em casa também pode participar dessa discussão. Pode entrar na nossa sala de bate-papo, tv.câmara.leg.br. Lá você pode mandar comentários e perguntas para os nossos convidados. Pode pelo Instagram também, @Programa Ocupação, ou ainda pelo Facebook, no nosso perfil www.facebook.com/Programa Ocupação. Tem ainda o 0800 619 619. A ligação é gratuita. Agora vamos entrar no tema do programa. Nos últimos meses, diversos casos de intolerância religiosa foram divulgados pela mídia. O túmulo do médium Chico Xavier, no Rio de Janeiro, foi depredado. Uma menina de 11 anos recebeu uma pedrada porque estava vestida como indumentária do candomblé. Também uma muçulmana levou uma pedrada em São Paulo no início do ano. Um médium foi assassinado dentro de um centro espírita no Rio e um terreiro do candomblé foi destruído no Ceará. Bom, a gente vai ver agora uma reportagem, um VT, explicando um pouco como todo esse problema teve origem. A história das religiões se confunde com a história da civilização. As primeiras religiões eram panteístas, ou seja, acreditavam num Deus ligado à natureza e viam nos fenômenos naturais manifestações desta divindade. Durante a Idade Antiga, a maioria das religiões era politeísta. Atribuíam aos deuses características mais humanas,
Construíam templos, faziam sacrifícios e começavam a ter os primeiros textos sobre o assunto. Mas, desde a Idade Média, as religiões monoteístas predominam em todo o planeta, sendo caracterizadas por rituais mais rígidos, usualmente determinados por um livro sagrado, como a Bíblia, o Alcorão e a Torá. Desde as cruzadas, passando pelo terror imposto pela Inquisição na Idade Média, até os atentados terroristas da atualidade, a história é rica em exemplos de conflitos originados pela intolerância religiosa. A religião instiga a violência? E no Brasil, essa intolerância tem crescido? Esses são os assuntos que serão discutidos no Ocupação desta semana. Bom, começar perguntando a opinião dos parlamentares. Deputado Vadson Ribeiro, o senhor tem um projeto relacionado à intolerância religiosa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, apresentasse para os nossos universitários e para quem está em casa. Fabiana, eu acho que uma grande conquista da sociedade brasileira, já na Constituinte de 1946, e um grande deputado, conhecido por todo mundo, se chamava Jorge Amado, conterrâneo do irmão Lázaro, baiano, apresentou uma emenda à Constituição que garantia, né, o Estado brasileiro como um Estado laico, que significa dizer que as leis, que aquilo que rege o vértice das políticas públicas, ele não está baseado numa religião A ou numa religião B, mas ele está baseado em valores que são valores que levam em conta não as aptidões ou as crenças individuais numa religião ou em outra. Isso é algo muito importante porque significa um salto civilizacional, né? Garantir que o Estado seja laico. A Constituinte de 88 também reforçou isso, né? E a formação brasileira é uma formação, como a gente bem sabe, oriunda de várias contribuições, né? Nós temos na nossa formação o que o Darcy Ribeiro chamava de o povo brasileiro, é fruto da contribuição de africanos, de árabes, de japoneses, de portugueses, enfim. E isso também fez com que, no Brasil, muitas religiões sempre se manifestaram aqui, né? E uma característica importante é que essas religiões no Brasil sempre se manifestaram, especialmente após a consolidação em lei dessas garantias, da Constituinte de 46, da Constituinte de 88, de forma muito pacífica, né? Você não assiste no Brasil a conflitos religiosos, né? Como você assiste em outras partes do mundo. Mas algo nos chamou muita atenção nesse último período. O Disque 100, que é um disque da Secretaria de Direitos Humanos, aumentou muito o número de chamadas de denúncias contra ataque a igrejas, sejam elas evangélicas, sejam terreiros ligados à Umbanda, ao Candomblé, ou pessoas islâmicas que foram atacadas, né, ou seja, ou discriminadas nas ruas. Esse Disque 100 aumentou muito essas denúncias. E também nós tivemos o fato concreto, como você bem menciona na matéria, que foi estudante saindo da prova quando realizava o exame da ordem, ou a estudante agredida, ou a criança de 11 anos que tomou pedrada. Então, esse ambiente de uma intolerância faz essa casa, né, que preocupa em fazer leis, em fazer com que o Estado brasileiro seja um Estado democrático, que respeite as manifestações religiosas, as diferenças de opinião. Era preciso também fazer com que a lei ficasse mais rígida no sentido de reafirmar o seguinte: olha, o Brasil é um Estado laico, agora o Brasil, por outro lado, permite, convive, estimula a crença livre de cada cidadão na religião que queira ter, desde que isso não signifique o afronto a outras pessoas, ou estímulo da violência, ou algo que possa criar um ambiente conturbado no Brasil. Então, o projeto de lei tem esse objetivo, está tramitando na casa, e a gente acredita que ele aprovado vai ser mais uma garantia legal na legislação brasileira, no sentido de reforçar um país que ele é vocacionado à paz, né? O Brasil é um país que vive de forma harmoniosa. Aqui a apresentação dessa juventude maravilhosa, você vê do Maranhão ao Rio Grande do Sul, nós falamos o mesmo idioma, nós temos diferenças regionais, mas nós somos um povo unido por uma cultura. Isso é um patrimônio que diferencia o Brasil e a gente não pode perder
isso de vista, é por isso que esse projeto caminha nesse sentido. Obrigada, deputado. Antes de passar para o deputado Irmão Lázaro, queria só complementar o que o senhor disse, né? De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, de 2011 para 2012, o número de denúncias recebidas pelo Disque 100 aumentou 7 vezes, de 15 para 109 casos registrados. E queria fazer uma correção do que eu falei. O túmulo do médium Chico Xavier é em Uberaba. Muito obrigada por não ter me corrigido, deputado. Muito gentil da parte do senhor, mas eu pesquisei aqui enquanto o senhor estava falando e falha minha. Deputado Irmão Lázaro, qual a posição do senhor sobre essa questão? Olha só, a religião é um instrumento que normalmente as pessoas usam para se ligarem ao sobrenatural, né? Eu acredito que uma religião ela nunca torna uma pessoa má. Infelizmente, apesar de nós vivermos em um país onde reina a paz, onde as pessoas estão lutando para viverem em harmonia, poxa, tem muita gente má, muita gente que anda procurando motivo para poder praticar a maldade. Por exemplo, eu acredito que um jovem que joga uma pedra em uma criança de 11 anos que sai de um candomblé não é simplesmente motivado por causa de uma religião. Eu acredito que há um mau caráter terrível nessa pessoa. Eu acredito que há uma maldade nessa pessoa. Eu não acredito que uma pessoa mate a outra porque não concorda com a religião dessa pessoa. Eu acredito que, às vezes, as pessoas usam a religião como capa para colocarem para fora, às vezes, o que elas têm de pior, né? Eu já participei de muitas religiões, eu já participei do candomblé, já participei do catolicismo, já participei do budismo, e eu nunca vi ninguém ser ensinado a fazer essas coisas. Nunca. Eu não conheço nenhuma religião onde alguém foi ensinado a dar um tiro na outra, a dar um tapa na outra. Então, eu quero repetir que eu concordo plenamente com o projeto do deputado, né? Provavelmente, quando estiver em pauta, vai ter o meu voto positivo. Agora, o que eu me preocupo é que a gente precisa de uma campanha de uma humanização da sociedade. Infelizmente, o que a gente está caminhando não é para uma guerra santa. O que a gente está caminhando é para uma sociedade que está querendo mostrar o que é que elas têm por dentro realmente. Então, eu acredito que intolerância religiosa muitas vezes pode ser um disfarce para que as pessoas cometam maldades sem precisar assumir, não, eu sou mal porque eu sou mal. Aí entra o racismo, né? Tem pessoas que praticam o racismo porque elas são mais. Uma pessoa não deixa de gostar da outra por causa da cor da pele. E não tem lógica isso. Eu não acredito que... É porque essa pessoa realmente já tem uma coisa ruim dentro dela mesmo. Não tem lógica. Não tem lógica uma pessoa querer atribuir a uma religião um comportamento violento. Mas, já que elas fazem isso, aí a gente vai criando leis, né? A gente vai criando debates, é o que a gente pode fazer aqui na Câmara, a gente vai convocando audiências públicas para levar à sociedade uma conscientização de que a gente sabe que muitas vezes não tem nada a ver com religião, e sim na formação do caráter da pessoa. Muito obrigada, deputado. Bom, eu já falei um bocado, agora eu vou passar para a plateia, então, porque já tem pergunta desse lado aqui. Você pode dizer seu nome, estado e o curso que você faz e para quem é a pergunta? Boa noite a todos, boa noite, os senhores deputados. Eu sou a Mircele, eu tenho 31 anos, eu venho de Porto Alegre. E, assim, a minha pergunta vai se dirigir ao deputado Irmão Lázaro. Assim, desde que a gente chegou, a gente tem conversado bastante em grupo e todos nós temos as nossas crenças. Só que uma coisa que me chamou bastante a atenção dos colegas é que tem muitos evangélicos aqui no nosso grupo. E como a gente está na Câmara dos Deputados, né, eu gostaria de saber a sua opinião em relação à intolerância da bancada religiosa, a bancada evangélica, porque, assim, dos nossos próprios colegas, a gente ouviu muito dizer que eles não se sentem representados por esses representantes que foram colocados aqui, justamente por eles serem classificados como intolerantes religiosos. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, essas pessoas que ocupam cargos públicos aqui, elas representam o grupo das pessoas que votaram nelas. Eu entendo plenamente quando um grupo se levanta e diz, por exemplo, eu não represento, talvez, as pessoas que não são da Bahia. Então, a gente até entende essa queixa, mas eu não posso desmerecer os meus pares aqui nessa casa, entende? Eu não acredito que a bancada evangélica seja intolerante, não acredito. Eu acredito que a bancada evangélica está tentando fazer o melhor que ela pode para que haja uma harmonia, pelo menos é o que eu percebo. Sei que no meio do grupo sempre tem os extremistas, claro, tem pessoas que acabam se excedendo,
E aí eu acredito que essas pessoas, apesar de terem sido votadas, mas elas não representam o verdadeiro sentimento do Brasil, que é o sentimento de viver em paz. Eu não acredito que a bancada evangélica levanta uma bandeira de guerra dentro desta casa contra outras religiões, mas o que eu acredito, e eu tenho que ser muito sincero com você, eu como cristão, porque eu sou cristão, eu sou evangélico, eu não concordo com guerra religiosa em lugar nenhum. Por exemplo, nós tivemos aí a parada gay, né, que já foi citada aqui hoje, a parada do pessoal que está defendendo os direitos deles, e cada um tem que defender seus direitos realmente. Só que houve a profanação de símbolos religiosos. Então, eu não acredito que essas pessoas devam ser processadas porque são do candomblé, ou do espiritismo, ou do budismo, ou da igreja evangélica. Eu acho que nem porque são homossexuais, de forma alguma. Eu acho que deve-se buscar a lei por causa da afronta, né? Por causa, digamos, me perdoe o peso da palavra, por causa da esculhambação. Mas eu preciso me levantar em defesa da bancada, da nossa bancada aqui, porque se essa bancada não estivesse aqui, você não imagina o que é que já teria acontecido nesse país. Obrigada, deputado. Agora a gente tem uma pergunta aqui na frente, no auditório. Boa tarde, meu nome é Otávio, sou de Minas Gerais, estou estudante de Direito. Queria perguntar para o deputado 2 pontos, na verdade. Para o deputado... Do PCdoB. Isso, deputado Watson. Também mineiro como eu. Deputado Watson, o que eu gostaria de saber do senhor? A gente tem que pensar as problemáticas do Brasil de uma maneira holística, correto? Vendo as diversas variáveis, sim? Então, acho o seu projeto de lei louvável, no sentido de buscar aplacar essa demanda por um Estado de fato laico. Mas, quando se pensa em utilizar o direito penal, que, como a gente vê pela situação carcerária, é falho, não ressocializa e não traz temor às pessoas para coibir o preconceito religioso, será que nós não estamos usando violações de direitos humanos para efetivar direitos humanos? E segundo tópico, já abusando um pouquinho do senhor, como nós podemos pensar a laicidade no Estado quando certo grupo, não posso universalizar, tem grandes representantes da bancada evangélica, mas certo grupo utiliza de seus preceitos religiosos, da sua maneira de conceber o mundo, para impedir que certos setores da sociedade brasileira estendam seus direitos, como, por exemplo, os posicionamentos em relação ao casamento igualitário, o direito dos transexuais. Muito obrigado, deputado. Imagina. Acho que a sua pergunta é excelente. São 2 perguntas, né, na verdade. E eu acho o seguinte, olha, primeiro, a legislação, você diz muito bem, o sistema carcerário no Brasil vive um enorme problema. A Câmara acabou de fazer um debate agora sobre a redução da maioridade penal, que, ao meu ver, ao aprovar a redução da maioridade penal, nós vamos aumentar esse problema, porque a juventude necessita de mais escola e menos cadeia, né? O problema da juventude ela entrar no descaminho é exatamente a falta de oportunidade de educação, de lazer, de família. Mas, do ponto de vista da legislação, nós não podemos achar normal um cidadão agredir o outro fisicamente em função da opção religiosa de um outro cidadão. Por quê? Porque a legislação de um país ela tem que garantir esse espaço de convívio, e de convívio civilizado entre as pessoas. Então, a legislação, esse projeto, não visa colocar ninguém na cadeia. Ao contrário, eu defendo que um dia a sociedade brasileira e mundial ela será tão avançada que, quem sabe, a gente vai extinguir as cadeias, porque o homem terá outros valores, as mulheres terão outros valores, enfim. A cadeia ela serve para reprimir nesse estado de caos em que vive o mundo, em certa medida, né? Nessa era. Agora, eu acho importante o que você falou, ligado a essa questão da como ter um Estado laico e como ter no Congresso Nacional representantes de religiões e com presença acentuada de evangélicos. Primeiro, nós temos que respeitar o voto do cidadão. O Brasil vive uma democracia, né? Eu acho que essa democracia não é plena porque ela está condicionada ao poder econômico, né? Você disputa uma eleição com muito dinheiro, você tem mais vantagem com quem não tem dinheiro. Então, a nossa democracia ela é baseada na quantidade de dinheiro que você tem para se eleger. Por isso que aqui eu votei contra o financiamento privado de campanha, eu defendo financiamento público, porque eu acho que isso torna mais equilibrada as disputas. E, claro, que o Estado laico é exatamente para dizer o seguinte, nós podemos, e na democracia é bom que se tenha,
deputados evangélicos, católicos, ateus. É bom que se tenha. O Estado laico vem exatamente para garantir que nenhuma ideia, seja ela de um ateu, ou de um evangélico, ou de um católico, se sobreponha ao interesse comum da sociedade brasileira. O problema não é a sua opção religiosa. O problema é você querer fazer da sua opção religiosa algo que predomina no destino da maioria da população brasileira. Por isso que nós temos que defender o Estado laico. Porque nós temos que respeitar o que pensam os budistas, o que pensam os evangélicos, o que pensam os católicos. Todas elas nós poderíamos fazer um debate aqui infinito sobre aspectos avançados e, ao meu ver, atrasados que cada religião guarda em si. Isso é natural. O que nós não podemos deixar é que a política brasileira seja obscurantista. Ela volte à Idade Média. Ela passe a ser feita não pela razão, não pela luz, não pelo iluminismo, mas ela passa a ser por uma crença cega em valores subjetivos. Eu acho que essa Câmara dos Deputados tem preocupado, tem se deparado com essa dificuldade, mas tem enfrentado de forma a respeitar esses diversos posicionamentos que tem aqui, porque aqui é a casa do povo, então o povo ele é heterogêneo, ele tem muitos pensamentos, ele não é único nesse pensamento, muito menos religioso, mas o que nós temos tentado aqui é fazer com que presida o raciocínio e as ações sejam ações isentas de qualquer motivação religiosa, o que faria com que o nosso Estado não fosse laico e, ao meu ver, nós daríamos um passo civilizacional para trás. Então, esse é, de fato, um desafio que você pontuou muito bem, mas que eu, sinceramente, acho que não tem influenciado. A Casa tem tido maturidade para fazer os debates necessários, achar os acordos e consensos necessários e fazer com que o Brasil siga sendo um Estado laico e que respeite as religiões. Bom, obrigada, deputado. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas só lembrando que daqui a pouquinho os deputados vão continuar respondendo as perguntas dos universitários sobre intolerância religiosa e também as perguntas de quem está em casa, que pode participar pelo 0800 619 619, pelo Instagram e também pelo Facebook. A gente volta já já, não sai daí não. Estamos de volta com Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política, mas de uma maneira informal. Nesse quinto programa, os nossos convidados são os deputados Watson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, e Irmão Lázaro, do PSC da Bahia. Obrigada, deputados, mais uma vez pela presença aqui. E o nosso assunto hoje é intolerância religiosa. Antes de continuar o debate, eu gostaria de exibir um pedaço de uma reportagem feita pelo portal IG, no qual uma moça muçulmana que mora em São Paulo e que foi agredida no início do ano com uma pedrada, a gente já comentou o caso aqui, dá um depoimento sobre como começou todo o histórico de agressões que ela sofreu. Pode rodar, por favor? Eu comecei a usar o hijab para tentar fazer as pessoas acostumarem a me ver. E a reação foi absurdamente estranha, né? As pessoas olhavam, árabe aqui agora, elas não entendiam mais que eram a mesma pessoa. Começou a ficar um pouquinho mais pesado da gente, né, andar com o hijab na rua com os frequentes ataques que a gente vê acontecer. Então as pessoas começam a ligar você com atributos terroristas. Eu já fui agredida por um homem, ele já cortou meus lábios, já sofri a última agressão da pedra, guarda-chuvadas, várias, milhares, puxadas de véu no ônibus, no metrô, na rua, tapinhas e porradinhas, eu levei bastante. Bom, essa reportagem vocês podem assistir na íntegra na internet, no portal IG, mais uma vez lembrando, é impressionante o relato, deputados, dessa moça, e inclusive uma repórter do portal acompanha durante 2 dias essa moça vestida com véu também, e há inclusive um confronto de um homem num shopping que começa a filmá-la e constrangê-la, inclusive. Bom, voltar para... Estou falando demais mais uma vez, vou passar agora... você de amarelo quer fazer uma pergunta, é isso? Eu quero. De novo, nome, estado, curso que você faz, para quem é? E aí, sim, uma pergunta, por favor. Bom, meu nome é Sara, eu estudo jornalismo e eu sou do Paraná. Fala, colega. A minha pergunta é para o irmão Lázaro. Eu queria saber o seguinte, durante a semana que a gente passou aqui, a gente observou em vários momentos
realizações de cultos, não, mas de reuniões de oração entre as pessoas aqui na Câmara, não em momentos de decisão ou algo do tipo, e as pessoas automaticamente, assim, acho que de uma forma até sem pensar, tiram celulares para filmar, para mostrar, nossa, olha o que está acontecendo dentro da Câmara, como se isso ferisse a laicidade do Estado. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre isso. Eu acho que não fere, porque, além de cultos evangélicos, a gente tem aqui também seminário LGBT, a gente tem debates sobre outras religiões. Então, acho que os cultos evangélicos chamam mais atenção porque acontecem toda semana, né? E tem música, tem toda aquela coisa. Mas eu acredito que qualquer manifestação religiosa que busque melhorar o caráter do ser humano, ela deveria acontecer o dia inteiro, né? O que eu acho é que nenhum culto religioso é benéfico se simplesmente treina pessoas para contenderem com outras, para se sentirem melhor que outras. Mas eu acho que se o que as pessoas estão buscando é melhorar o seu interior, pelo menos é por isso que eu me envolvo com a religião, né? Eu me enxergo, eu me olho e desejo ser uma pessoa melhor a cada dia, e eu acho que Deus pode me ajudar, essa é a minha fé. Eu creio a minha ligação com a sobrenaturalidade é essa. Eu creio que Deus pode me ajudar. Então, eu acho que o culto evangélico não traz nenhum dano. Já falei que eu creio que, infelizmente, as pessoas usam as religiões para externarem suas maldades. Essa semana eu estava no aeroporto, uma mulher falou, sabe o quê? Que tinha que jogar uma bomba aqui dentro para matar todos os políticos. Eu disse, a senhora tinha que estar presa. A senhora tinha que estar na cadeia. A senhora é uma assassina, né? Uma matadora compulsiva, uma pessoa desequilibrada. Imagina. Para você ver como a discriminação funciona dentro das pessoas, as pessoas procuram um motivo para externarem a maldade que estão dentro de si. Mas eu acredito que qualquer movimento, de qualquer religião, que seja para melhorar o caráter do ser humano, é uma coisa boa. Obrigada, deputado. Deputado Watson, tem uma pergunta que chegou de Luísa Barcelos, de Santa Maria, Distrito Federal. Qual seria a solução para diminuir a intolerância religiosa? Assim, uma solução. Crimes como esses que a gente comentou acontecem todos os dias pelo Brasil, muitas vezes não são divulgados pela grande imprensa. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é na educação, né? Acho que as escolas elas deveriam dar mais liberdade religiosa, né? Ou seja, a maioria das escolas no Brasil tem muita dificuldade, né, na formação das crianças e dos jovens, expor a religiosidade não como uma religião especificamente, mas esse lado importante que é o lado de você cultivar os seus sentimentos, suas crenças, o respeito ao outro, né, os valores. Hoje a sociedade ela é muito desprovida de valores, né? Ou seja, parece que a violência é banalizada, você não tem mais amor à vida, né? Você mata para roubar um cigarro. Então, esses valores que são... O ensino religioso, mas como Isso, plural e diverso. Exatamente. E você vai ter... E, claro, depois, numa certa fase, você, na minha concepção, você teria o cidadão que optaria, né, por se manter na religião que foi batizado, ou se batizaria em outra, como também você teria uma parte que respeitaria, teria suas crenças, sua fé em Deus, mas não seria de nenhuma religião. Ou seja, mas você teria um convívio harmônico, né? O que acontece hoje é que você estereotipa, né? Então você cria rótulo. Tudo que você cria rótulo é mais fácil você isolar, né? Então você cria certos rótulos e, ao criar esses rótulos, você pode abrir brecha para um estado de intolerância. Não tem uma resposta definitiva, mas, na minha visão, eu acho que a educação seria importante para essa tolerância religiosa maior. Obrigada, deputado. Agora falaram para passar a palavra para você. Você faz jornalismo, não faz? Faço. Pois é, vão me acusar de favorecimento e eu juro que foi a direção do programa que falou para passar a palavra para você. Pode mandar dizendo nome e estado, já que eu já adiantei o curso. Mas jornalista gosta mesmo, não podia perder a pauta. Meu nome é Fernanda, sou de Minas Gerais, conterrânea do deputado Adson. Irmão Lázaro, uma perguntinha para o senhor. Convivendo com esses dias na casa e acompanhando sempre a Câmara, sempre temos de alguns parlamentares um discurso mais inflamado, não só com essa pauta da intolerância religiosa, mas dentro de outras questões também que acabam gerando um pouco mais de preconceito. Eu queria saber do senhor se hoje esses discursos dentro da casa é um reflexo da rua ou o que está acontecendo lá fora é um reflexo da casa. O reflexo na rua não é só por causa do discurso, apesar do que está acontecendo na rua também inflamar o discurso. Eu acredito que existem organizações que excitam a comunidade e, às vezes, até criam coisas, criam mentiras
por exemplo, sem querer trocar de assunto, mas agora na questão da questão da terceirização. Por exemplo, eu cheguei na Bahia e quase que eu fui espancado no aeroporto por causa do meu voto, porque uma organização criou um movimento que acabou inflamando as pessoas. Então, eu acredito que, infelizmente, existem pessoas muito inteligentes, bastante organizadas, que têm o poder financeiro para isso, que têm o poder até da mídia, né? Detêm o poder da mídia, que acabam inflamando os discursos aqui na casa. De contrapartida, existem alguns parlamentares, eu não quero colocar isso como acusação de forma nenhuma, porque tenho muito respeito pelos meus pares, mas acabam fazendo alguns discursos que soam como intolerância, que soam como um convite para confrontos, para uma guerra. Eu, particularmente, não concordo com isso, não gosto disso e não praticaria isso. Obrigada, deputado. Agora, a próxima pergunta é aqui na frente. Você pode falar. Boa noite, senhores deputados. Boa noite aos telespectadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado. Só um minutinho, que parece que seu microfone não está ligado. E aí eu vou pedir para reforçar nome, estado, curso, e aí, sim, sua pergunta. Boa noite, senhores deputados. Boa noite aos telespectadores. Meu nome é Ronaldo Márcio, sou estudante de Direito de Fortaleza. Gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Watson sobre uma declaração do Papa Emérito Bento XVI. Em um dos seus documentos, o Papa Emérito disse que a retirada dos símbolos religiosos dos locais públicos é uma forma de esvaziamento da fé, porque quando se tira Deus da vida pública, a população se encaminha para o mal. Então, gostaria de saber do senhor se a retirada dos símbolos religiosos não é uma forma de intolerância religiosa, já que a população brasileira, em sua maioria, é católica. Olha, esse é um debate muito polêmico, né? Como o tema aqui desse encontro. Mas eu tenho uma convicção que nós temos assim que achar o equilíbrio sobre isso, né? Como eu disse, uma coisa é o respeito à livre possibilidade, né, de culto religioso, de opções religiosas. Um outro limite muito tênue é garantir que o Estado, de fato, seja laico. Veja bem, nós temos, assim, em alguns espaços públicos, o crucifixo, né, que, em certa medida, ele remonta aos católicos e outras religiões que têm em Cristo, né, vamos dizer assim, essa veneração, esse respeito e tal. Você tem outras religiões que não cultuam, por exemplo, tipos de santos, né, em barro, em porcelana e tal. Você tem religiões como, por exemplo, os islâmicos, que o Deus é outro, né? E que não permite a representação. Que não permite a representação. Então, como você interagir com essa liberdade individual de cada um ter a sua religião, mas saber que tem um limite, que é um limite do espaço público. E isso garante Estado laico. Eu penso que os espaços públicos eles têm que estar acima das religiões individuais de cada cidadão. Porque o Estado, no Brasil, nós podemos fazer uma pesquisa e, claro, a maioria dos brasileiros são católicos, mas uma grande parte não são católicos. São evangélicos, são espíritas, são bandistas, são, enfim, islâmicos e as variadas religiões. Então, eu tenho uma convicção muito particular que os espaços públicos são espaços públicos que não cabe neles, e não significa não ter fé ou não acreditar em nenhum Deus, mas nos espaços públicos você simbolizar determinadas figuras que representam determinadas religiões podem, em certa medida, afrontar uma outra parcela da sociedade que não fazem parte dessa religião. Então, acho que para o bem do Estado laico, você não ter nenhum tipo dessas manifestações nos espaços públicos, manifestações que eu falo são simbólicas, né, como, por exemplo, santos ou crucifixos ou coisas desse tipo, no espaço público, garante esse caráter laico. Agora, ao contrário, as pessoas individualmente, elas se manifestam, elas têm as suas opções religiosas, suas opções de vestimenta. Meu projeto, aliás, procura, né,
reforçar, realçar esse caráter. Inclusive o direito de entrar no espaço público Direito de entrar. com a vestimenta. Claro, com a vestimenta. Certo. Deputado, obrigada. A gente tem mais uma pergunta agora desse lado aqui da plateia. Você de amarelo? Boa noite, meu nome é Jéssica Cibele, sou de Ribeirão Preto, estudante de Relações Internacionais. Minha pergunta é para o irmão Lázaro. Eu gostaria de saber como ele enxerga a ligação entre o nome da igreja evangélica com deputados pastores que acabam proferindo por aí a intolerância entre as pessoas. Olha só. Deputado, eu ia até falar o seguinte, que essa pergunta também foi encaminhada por uma outra pessoa de Uberaba, o Jair Pereira. Ele faz uma pergunta no mesmo sentido, só para atender também o Jair, que é pergunta para o se acha, pergunta até para o deputado Watson, queria passar depois para ele, se a intolerância religiosa... Não é para o... Desculpa, me bananei aqui, gente, desculpa. Ele pergunta para o senhor... Pode falando, deputado, pode respondendo que eu vou achar. Não, achei. Deputado, é o Sandro Dias, de Belo Horizonte, pergunta para o senhor mesmo se o senhor não acha que os evangélicos acabam sendo discriminados por conta de uma minoria de pastores intolerantes. Queria juntar as duas. Olha só, eu jamais usaria esse espaço para denegrir a imagem de nenhum pastor. Mas eu preciso dizer que ninguém que pratica a intolerância representa Jesus Cristo. Ninguém. Então... Quando Jesus diz que Deus chama uns para pastores, para presbíteros, para apóstolos, ele não chama para cargos, ele chama para um estilo de vida. E ele diz qual é esse estilo de vida na Bíblia. Quando Jesus convida pessoas para se aproximar dele, não é para participar de uma religião. Jesus não fundou religião nenhuma, e eu quero aqui já dizer que eu respeito a todas, mesmo sabendo que não foi Deus que criou nenhuma. Eu acho que religião é uma coisa dos homens, para agregar pessoas, você se junta num local e dá vontade de colocar um nome, e essa coisa foi crescendo. Mas o convite de Deus foi para melhorar o ser humano. O Jesus Cristo falou que Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus, não para fundar uma religião. Quando Jesus disse sobre esta pedra edifica a minha igreja, ele não estava falando de uma religião, ele estava falando de um grupo de pessoas que resolvem viver em paz, mesmo porque a própria Escritura, que eu acredito, diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, qualquer religioso da igreja evangélica, eu vou falar agora pela igreja que eu faço parte, qualquer pessoa da igreja evangélica que pratica a intolerância, ela ainda não entendeu nada sobre Jesus Cristo. Obrigada, deputado. Deputado Watson, agora sim, porque eu já falei até, inclusive, o nome do Jair, ele deve estar em casa esperando que a pergunta dele seja feita, né? Jair Pereira, de Uberaba, pergunta para o senhor se o senhor acha que a intolerância religiosa pregada pelos evangélicos é de muito radicalismo e leva, muitas vezes, à violência. Não, eu acho que... Está aqui um exemplo. O irmão Lázaro é evangélico e uma pessoa que não tem nada de radical. Está aqui debatendo suas ideias, seus posicionamentos. E eu acho que em tudo na vida tem aqueles que... Tem uma minoria que, por vezes, pode, por posições mais sectárias, mais radicalizadas, fazer crer que o conjunto é assim. Mas eu não atribuo. Dá um exemplo. Nós estamos vivendo agora, me permita, Fabiano, o problema do Estado Islâmico, que a televisão cria uma confusão. O Estado Islâmico ele não tem nada a ver com o islamismo. O Estado Islâmico é uma organização política terrorista que está dizimando pessoas, matando crianças, matando... Isso é... Aí coloca Estado Islâmico, o Ocidente todo já acha que o Islã é um bando de terroristas. Seria uma coisa se a gente criasse aqui um Estado evangélico, um Estado católico, um Estado... Não são coisas que não tem nada a ver. Aquilo é um bando usa essa expressão, de pessoas sem escrúpulos, radicais, sanguinários, que estão destruindo uma região que ela é milenar, que é o Oriente Médio, países com obras de arte de mais de 2.000 anos, mas leva o nome Estado Islâmico, que confunde a maioria das pessoas. Então, eu acho que os evangélicos têm suas convicções e nós respeitamos aqui na casa, e posições políticas que, ora, nos aproxima, ora, vão divergir. Agora, não é apenas com os evangélicos, é aqui também assim, com quem é mais ligado ao agronegócio, ou com quem é mais ligado aos bancos. A casa, ela representa os vários setores, os trabalhadores, a juventude, as mulheres. E esses conflitos de interesses nesse sentido faz parte também da democracia. E eu entendo isso, eu acho assim, nós não podemos jogar, dar uma nota ao todo por uma parte. Eu acho que essa parte
não representa a maioria das pessoas que fazem opção por essa religião. Obrigada. Agora, pergunta aqui no fundo, depois lá atrás. Quem é que vai fazer a pergunta? Levanta a mão. De novo, Sérgio. Já está ficando freguês, hein? Falou no VT, fez a pergunta no início, vai fazer agora de novo. Bem rápido, então, por favor. É uma pergunta bem técnica e serve para ambos os deputados. Vocês não acreditam que a intolerância religiosa não poderia ser uma qualificadora dos crimes de homicídio e lesão corporal, como ocorre nos crimes contra a honra? Primeiro, deputado Watson. Deputado Lázaro, irmão Lázaro, porque o deputado Watson tinha acabado de falar. Claro, eu acho que sim. Eu acho que a intolerância em si ela já é um crime, né? E é por isso que concordo com o projeto. Apesar de crer que o problema de violência no país, motivado pela intolerância, motivado pelo racismo, motivado pela opção política, seja pelo que for, só vai ser solucionado com uma campanha de humanização da sociedade. Mas, enquanto a sociedade não é humanizada, a gente precisa de leis. Né? A gente precisa de leis, e leis sérias, leis que se cumpram realmente. A gente precisa que realmente essas pessoas sejam punidas. Obrigada, deputado Watson. Olha, eu acho que é uma boa ideia. Agora, eu queria, assim, me permita, você é estudante de Direito, né? E a gente, assim, tem outras questões ligadas ao direito penal que também estão muito atrasadas no Brasil, sabe? E esse caso da intolerância, ele existe. Agora, os seus exemplos são muito emblemáticos. Agora, graças a Deus, a sua quantidade ainda não é muito grande. Então, eu não sei se justificaria já ter uma coisa desse, que qualificasse crime contra as religiões, né? Para aumentar a pena, coisas do tipo. Não sei se do ponto de vista dessa quantidade ainda. O que mais nos choca é porque são casos acontecendo, não em grande escala, agora são casos muito emblemáticos, né? Que se a gente não toma medida agora, nós podemos pensar o que isso pode dar, né? Esse estado de paz, entre aspas. Paz que eu digo o seguinte, a sociedade brasileira ela é muito violenta, né? As periferias no Brasil, a falta de oportunidades, a miséria gera muito isso. Agora, a paz que eu digo, senão os telespectadores vão me entender mal, a paz que eu digo é o seguinte, não tem uma violência estimulada entre as religiões. Essa paz, nesse sentido, se a gente não combate essas manifestações, né, grosseiras e tal contra as religiões, pode gerar isso. Mas acho que é uma boa ideia, tá aí. Você pode nos ajudar aqui a construir esse debate, que no Congresso está muito intenso, viu? Sobre a nossa legislação penal. Obrigada, deputado. Agora você, que pode fazer pergunta. Meu nome é Ana Raíza, eu sou estudante de Gestão de Políticas Públicas e moro em Brasília. A minha pergunta é para o deputado irmão Lázaro. Ao início do programa, ele mencionou a parada do orgulho LGBT em São Paulo, que houve uma pessoa transgênera que se vestiu como Cristo, e no momento que é símbolo para o cristianismo, e repercutiu não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu queria, você na hora falou que entendeu como profanação, mas também não seria um ato político, já que aconteceu num espaço que não era dentro de um espaço religioso, não estava agredindo diretamente os cristãos, mas sim um ato político, como uma forma de chamar a atenção para essa questão? Eu queria até, só para complementar, porque eu sabia que esse caso viria à tona, eu procurei em uma das reportagens sobre o assunto a atriz Viviane Beleboni, de 26 anos, que foi a modelo e atriz que fez a manifestação. Ela deu a seguinte declaração: posso garantir, abre aspas, posso garantir que não teve nenhum caráter religioso. O que eu quis dizer é que as minorias sempre foram crucificadas. Há alguns dias, uma amiga minha, travesti, morreu levando 6 tiros no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, tivemos o caso da Verônica, recentemente. E isso acontece todo dia, as pessoas estão morrendo, foi isso que eu quis dizer, fecha aspas. Só para complementar a pergunta dela. Ótimo, claro. Eu vou pegar um gancho do que o deputado falou. A gente recebeu um material de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, fora do Brasil, na Marcha de São Paulo, em outros estados, de profanação de símbolos religiosos de uma forma dá até tristeza imaginar. Por exemplo, não pode nem falar, né, porque a gente está ao vivo, né, as coisas que eu vi, de tão feias que são. Eu acho que essas coisas, já que não foi uma manifestação religiosa, eu acho que não seria necessário
ser usado a cruz. A cruz é um símbolo sagrado, as pessoas sabem. Eu, particularmente, eu não uso apetrechos religiosos, mas a gente precisa respeitar. Já foi dito aqui por um estudante de direito que a maioria das pessoas desse país são pessoas católicas. A gente precisa respeitar essas pessoas. Quem tem suas manifestações para fazer, e eu acredito que elas são lícitas e devem ser feitas realmente, elas devem ser feitas de uma maneira que não agridam o segmento. Para que agredir um segmento? As pessoas que crucificam os homossexuais não são os católicos, não são simplesmente, não são os evangélicos. É como eu já disse, são pessoas ruins que usam a religião como capa para exercer suas maldades. Você viu que foi dito aqui agora que o Papa disse que não se deve esvaziar os lugares de objetos religiosos, porque isso afastaria a fé das pessoas, isso diminuiria o número de pessoas que pensam em Deus. A gente está falando de um símbolo, que é a cruz, que dá um norte para milhões e milhões de pessoas. Eu acho que ela se excedeu, esse é meu julgamento particular. Não faço nenhum julgamento ao ser humano como travestis ou como transexual, porque eu acredito que a opção sexual das pessoas deve ser respeitada. Eu acho que Deus criou o homem livre, o homem deve viver como ele achar melhor, desde que ele não se sinta autorizado, que ele não se sinta autorizado de agredir um número tão grande de pessoas por causa de uma manifestação, por causa de uma inconformidade, porque ele está inconformado com a maneira que é tratado. Eu acho que existem outras maneiras de se resolver isso. Existe a lei, né? Eu acho que uma pessoa que discrimina um homossexual, existe o crime de homofobia, a pessoa deve dar queixa. Como eu acho que, se houve profanação religiosa, isso deve ser colocado nas mãos das autoridades competentes, mas não porque foi um homossexual que praticou, e sim uma pessoa que não respeitou outras pessoas. Você me entende? É o que eu penso. Bom, deputados, agora a gente está chegando ao fim do programa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comentário que a gente recebeu via bate-papo. Matheus Andrade diz o seguinte: ficou comum a mídia instigar um suposto ódio pelas chamadas religiões de matrizes afro, principalmente pelos evangélicos, quando isso não é verdade absoluta. Entretanto, hoje o preconceito com os evangélicos também é considerável, principalmente por eles usarem de sua cosmovisão para opinar em temas como se todas as pessoas não fizessem isso. Não há nenhuma opinião neutra, ainda mais falando em religião. O que os deputados acham sobre isso? Primeira. Segundo, pelo 0800, Valdomiro Trento, de Santos e São Paulo, pergunta se os senhores não acham que todas as religiões e lojas maçônicas deveriam pagar impostos. Agora, a colega aqui na primeira fila quer fazer pergunta, e uma outra que também dá atrás vai fazer pergunta, e aí a gente vai passar a palavra para os senhores para a gente poder encerrar. Pode falar. Posso? Minha pergunta é para o irmão Lázaro. Meu nome é Raquel, eu tenho 19 anos e estudo Direito em São Paulo. A gente assistiu, recentemente foi protocolado um projeto na Câmara que tipifica a cristofobia. Logo em seguida, que era um tema que a gente estava discutindo aqui, que logo em seguida a parada LGBT de São Paulo, que é essa mulher trans, fez uma crucificação cenográfica. E há pouco tempo atrás também, ano passado, se eu não me engano, a revista Placar veiculou uma capa que o Neymar aparecia crucificado, e não houve grande manifestação a respeito do uso do símbolo religioso da cruz nesse sentido. Então, a minha pergunta é se não seria muito mais uma intolerância em relação ao emissor, que seria a comunidade LGBT, do que realmente o uso do símbolo religioso. Ok, obrigada. Não vai dar tempo da gente passar para mais uma. Peço desculpas a todo mundo, mas agora, para os deputados poderem encerrar as considerações. Deputado irmão Lázaro. Olha só, eu concordo que, infelizmente, existe um desafeto nessa fase da vida em relação a evangélicos e o pessoal da LGBT, e, infelizmente, talvez até provocado pela política, né? Infelizmente. E eu quero que fique muito claro que eu penso que isso é infelizmente mesmo. Infelizmente. Mas eu acredito que o Neymar também errou. Eu acredito que não se brinca com essas coisas. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que respeitar as pessoas. A regra primordial para o bom relacionamento é o respeito. A gente precisa aprender que o nosso direito termina quando começa o do outro. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que não se brinca com mulheres gordas, com homens gordos.
A gente precisa entender que não se brinca com pessoas altas, com pessoas baixas, com pessoas muito claras, com pessoas muito escuras. Não se brincam com essas coisas. A gente não pode usar esse tipo de coisa para se sentir bem, para adquirir direitos. Tem tantas outras coisas, tantas outras maneiras inteligentes, né, de se conseguir as coisas. É por aí. Obrigada, deputado Irmão Lázaro. Deputado Watson. Eu queria, como nas conclusões aqui, né, primeiro deixar uma mensagem de otimismo a vocês, né? Você falou no Papa, o Papa, quando veio ao Rio, ele falou uma coisa muito importante, que foi o seguinte, para os jovens serem revolucionários, né? E revolucionários não é necessariamente usar uma roupa diferente, ou um cabelo diferente, ou ter que necessariamente entrar num partido, mas revolucionário é especialmente ter esperança com o mundo, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade hoje muito niilista, muito para baixo, muito pessimista, muito negativista. E eu acho que momento difícil foi o que o Brasil passou quando tinha uma ditadura militar, que não podia fazer uma reunião como essa, que vocês não teriam oportunidade de conhecer esse Congresso, porque o Congresso estava fechado. Então, eu quero deixar uma mensagem de otimismo. Eu acho que o nosso jovem hoje ele está mais na universidade, ele estuda mais, ele tem mais oportunidade. E eu tenho certeza que somos nós, porque eu me considero jovem também, o irmão Lázaro também, mas especialmente vocês, que vamos construir esse grande país, que a gente, desde que é criança, ouve falar que o Brasil é isso, é o país do futuro e tal, mas eu acho que esse país está se realizando. E se realizando com o esforço de cada um de nós. Então, eu acho que a religião é importante, nós estamos aqui debatendo, a liberdade religiosa é importante. Agora, o Brasil tem outros temas muito importantes também para serem tratados, dos direitos humanos, do respeito ao próximo, de fazer uma sociedade que não seja dividida entre rico e pobre, onde haja discriminação contra o negro, onde haja discriminação contra o homossexual, onde haja preconceito. Nós precisamos fazer o Brasil, de fato, ser um Brasil que construa essa nação livre, né? Essa nação desenvolvida em todos os sentidos. Então, o que eu queria deixar para vocês é essa mensagem assim, de otimismo que vocês fizeram essa semana aqui. Foi algo cívico, foi algo patriótico, foi algo que procurou participar também da vida política do país. E eu sou um otimista inveterado. Acho que o Brasil vai dar muito certo, e vai dar muito certo com cada um tendo seu time, com cada um tendo sua religião, com cada um tendo a sua opção sexual, porque isso não importa em nada. O que importa é o respeito que a gente tem que ter um pelo outro, é a convicção de que o Brasil é a nossa pátria, é o nosso país, é a convicção que a gente tem que construir uma cultura de paz e de tolerância. Então, eu queria deixar essa mensagem de paz e de otimismo, porque eu acho que o povo brasileiro está precisando de mais alegria, mais sorriso, e menos cara feia, menos cara emburrada e menos pessimismo. Obrigada, deputado. Bom, muito obrigada pela participação dos senhores aqui no estúdio, deputado Watson Ribeiro, deputado Irmão Lázaro. Bom, a gente tem uma surpresa para vocês, como o deputado Irmão Lázaro é cantor, ele vai dar uma palhinha aqui para a gente não podia deixar de pedir para ele, né? Bom, e ele vai fazer isso encerrando o programa. Esse foi o Ocupação. Fica de olho, porque o próximo já tem data marcada, é dia 27 de agosto, 19 horas. Bom, muito obrigada a todos vocês. Deputado, por favor. Pronto, como o playback, tá ligado aqui no microfone, como o playback não entrou, né? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns pela iniciativa, por essa força de vontade de querer cooperar com o nosso país, tá certo? Vamos acompanhar com palmas, vamos fazer um negócio diferente, né? Vamos lá? Quando a coisa complica na vida da gente, mulher fica nervosa, filho não obedece. Parece que o mundo caiu na cabeça da gente, a carteira vazia, todo mundo te esquece. Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito.